Seguindo, pessoal, vamos lá. Então, realmente muito bom a gente saber que a gente não está sozinho, mas que os mundos habitados têm categorias diferentes de acordo com o grau de evolução daquele grupo que habita aquele mundo. Então, olha aqui, ó, muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros são da mesma categoria que a Terra. E outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, pessoal, olha só. Na realidade, há mundos que são inferiores aos da Terra fisicamente, tá? Em evolução, porque lá na Gênese bíblica, a Gênese do Espiritismo, ela não muda, ela apenas tira algumas alegorias, explica, né? Explica mesmo, até com embasamento científico, algumas alegorias que tem na Gênese bíblica, mas não foge, né, daquilo. E na realidade, a gente vê que a Terra levou milhões de anos para se formar. Toda a formação dos minerais, aí veio a água, todos os seres da água, os seres que habitam as águas, e esses seres foram evoluindo, né? E aí os anfíbios passaram para a Terra e foram evoluindo, aí tem o Neandertal, e aí o homem das cavernas, e aí evoluindo. Então, fisicamente, ainda há mundos que são menos evoluídos que a Terra. Consequentemente, moralmente, eles também são menos evoluídos, porque os espíritos que vão estar nesses mundos são espíritos de acordo com a formação física daquele mundo. Então, nós temos mundos inferiores aos da Terra física e moralmente, outros que são da mesma categoria que a Terra e outros mundos que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Bom, pessoal, agora a gente está estudando realmente as categorias diferentes dos mundos, dos globos habitados, porque na realidade a ciência já comprova hoje que há mas nós estamos pensando no sentido de ser humano, aquilo que a gente pode, por exemplo, respirar, o tipo de ar que nós podemos respirar. Então, quando a gente busca a possibilidade de, abre aspas, mundos habitados, fecha aspas, é de acordo com a nossa capacidade de sobrevivência. Então, tem que ter água, tem que ter o ar como o da Terra, né? A pressão atmosférica, essas coisas todas. E a gente acha que só podem viver seres assim. Não é verdade. A ciência hoje começa a comprovar que não. Mas também a ciência já começa a encontrar globos que têm as mesmas características da Terra. A gente ainda não consegue ver a fundo esses mundos, mas não tem nem um mês. Eu vi alguma coisa numa revista dessas aí da Globo, no site da Globo.com, numa revista deles, de um planeta, um número, né? Eles deram um número para o planeta, como nome do planeta, que ele tem água potável, eles já perceberam isso, e ele tem as características de pressão atmosférica, de ar, parecidos com o da Terra. Olha só que legal. Então, tem muita coisa aí que a gente não conhece. E dentre esses mundos, tem mundos iguais ao da Terra e tem mundos superiores aos da Terra, em que fisicamente o mundo é mais evoluído, porque atualmente, meus irmãos, o que a gente está fazendo com o planeta é brincadeira. Um planeta, seres mais evoluídos moralmente, não vão tratar o mundo em que eles vivem, do qual eles dependem, da maneira como nós, seres humanos, vemos tratando o planeta que a gente vive, que a gente depende para respirar, para comer, para utilizar a água, né? Então, há mundos superiores fisicamente e cujos seres são moralmente mais
evoluídos. É o texto que está aqui nesse slide. Vamos seguir para o próximo slide. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a moral diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Meus irmãos, é esse corpo que a gente está usando agora, que o nosso espírito está usando agora, ainda é um corpo grosseiro. Nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos e até aqui no início do Evangelho que o espírito, ele é fluídico. Nós estudamos, nós vimos que o espírito é luz, na verdade, e o corpo fluídico que envolve o espírito, ele é, a dona Zenia usa o termo quintessenciado, né? Uma quinta essência da matéria. Então, nós ainda estamos, dado a nossa evolução moral, dada a evolução do nosso planeta, precisamos ainda desse corpo grosseiro, desse corpo que não consegue ter a fluidez do espírito, que não consegue se comunicar e se movimentar como o nosso espírito. À medida que a moral desenvolve, diminui a influência da matéria, ou seja, em mundos mais evoluídos, em que a moral é mais evoluída, a influência e a dependência da matéria grosseira diminui, de tal forma que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. A vida toda espiritual significa que os corpos nesses mundos são muito menos matéria grosseira e muito mais matéria fluídica. O corpo que vai revestir o espírito, o perispírito, que a gente já falou aqui anteriormente, ele é fluídico. Sendo fluídico, nós percebemos o quê? Nós podemos circular, nos movimentar com a velocidade do pensamento. Nossa, olha que legal! Nós podemos nos comunicar sem a necessidade do corpo mais grosseiro, da voz, da fala, da língua para poder falar. Não, a coisa é mais no corpo mental. É uma transmissão de pensamento, é uma telepatia. E isso é muito legal, mas depende da nossa evolução moral, depende da nossa evolução espiritual, depende da nossa compreensão das verdades que Jesus deixou para nós. Depende de nós seguirmos esse caminho que o nosso amado Mestre deixou como receita, como modelo do próprio comportamento. Ele não deixou uma receita, ele não deixou um modelo. Ele foi o próprio modelo. Ele viveu aquele comportamento que ele pregou. E é isso que ele pede para a gente, que nós, aos poucos, possamos seguir os passos deles, que seja no nosso tempo, porque na realidade, quando a gente começa, a verdade é que não tem mais volta. Você se sente tão bem que tudo que você quer é progredir, é melhorar, é ter essa evolução moral, porque ela passa a fazer parte do seu íntimo, do seu ser, e você entende que isso não te torna fraco, pelo contrário, te torna muito mais forte, muito mais consciente. Meus irmãos, vou dar uma paradinha aqui e a gente volta daqui a pouco.